Todos os dias, nós, protetores de pombas, dedicamos horas da nossa existência tentando devolver a estas aves tão castigadas e tão maltratadas um pouco da dignidade roubada. As pombas, para quem não conhece, são animais domésticos e já foram usadas, exploradas e massacradas durante milênios, em proveito apenas dos interesses humanos. Nos dias atuais, elas estão sendo perseguidas, atropeladas, maltratadas, capturadas, mutiladas por estes mesmos humanos. Então fica comigo que hoje eu vou te contar sobre os principais mitos a respeito dessas aves lindas, inteligentes, amistosas e que não causam doenças. Está provado cientificamente a capacidade de uma pomba de experienciar dor, estresse, medo, luto, pânico, fome, sede, sono, preocupação, excitação, satisfação, alegria e diversão. E nós que lidamos com elas todos os dias, temos que lidar com o olhar da dor. Muitas morrem em nossas mãos e nos olham diretamente nos olhos nos seus últimos momentos. Nós que acolhemos as pombas, vivemos a dor delas. Quando nos chegam mutiladas, feridas, quebradas, ensanguentadas e desesperadas, nós ficamos com elas muitas vezes por poucos minutos até que bebam um gole de água e finalmente partam deste mundo tão sofrível. Nós ficamos com as dívidas do veterinário, as lágrimas e principalmente com a incompreensão da sociedade, apenas porque no ideal comum a pomba não é um animal a se cuidar, afinal dizem que são pragas. Existem muitas opiniões a respeito das pombas em nossas cidades, mas raramente qualquer conhecimento sólido. Há poucas pessoas que estão realmente familiarizadas com as pombas. Mesmo médicos, biólogos e veterinários compartilham opiniões que são comprovadamente erradas, levando a uma imagem pública totalmente inadequada destas aves tão injustiçadas. O primeiro grave erro a se cometer é dizer que as pombas são animais selvagens. Não, elas não são. Elas são originárias de pombas domesticadas em pombais. Elas foram criadas há milhares de anos, assim como pombos-correios ou pombos de exposição. As pombas das cidades são pombas domésticas selvagens e sem teto. Elas descendem originalmente dos pombos da rocha, que, como o nome sugere, constrói o seu ninho nas rochas. Dentro das cidades, esta genética se sobressai, então elas precisam de nossas casas e pontes para buscarem um lugar para fazer os seus abrigos. O segundo grande erro. É muito comum ouvirmos que se privarmos as pombas das cidades de comida, elas irão se reproduzir com menos frequência. Isso é totalmente errado. Elas podem se reproduzir até 7 vezes por ano com ou sem alimentação adequada. Inclusive, essa reprodução pode ser ainda maior com menos comida disponível. O terceiro grave erro é pensar que as pombas das cidades são pragas e transmitem doenças. Inúmeros estudos nos últimos anos comprovam a inocência das pombas. Inclusive, existe um laudo da Sociedade Brasileira de Infectologia totalmente favorável a elas. Então, como já diria Charlotte Donnelly, uma das maiores especialistas em aves norte-americanas, é muito mais fácil um raio cair na sua cabeça do que você ser acometido por uma doença causada por uma pomba. O quarto grave erro é dizer que as pombas destroem a construção das casas, das pontes e dos pontos turísticos com seus excrementos. A Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha, ainda em 2001, emitiu um laudo especializado falando sobre isso. Os excrementos das aves não têm nenhum efeito sobre arenito ou granito e nem mesmo as superfícies de madeira. Os traços de oxidação podem ser vistos em várias folhas, mas isso se aplica a qualquer tipo de excremento de pássaro. Infelizmente, devido à dieta não apropriada, as pombas costumam ter diarreia, o que nas superfícies são difíceis de limpar. Se as pombas da cidade tivessem alimento adequado, elas teriam excrementos saudáveis, compactos e firmes que são muito mais fáceis de remover. E para finalizar, o quinto grande erro é dizer que as pombas encontram comida por conta própria. Não, elas não encontram. As pombas são comedores de grãos. Alimentadas por humanos por milhares de anos, elas não sabem como se alimentar sozinhas. E essa dependência foi criada a partir de nós, humanos. Para não passar fome, elas coletam o que encontram. E isso é essencialmente lixo humano.
Afinal, não recebendo alimento adequado, as pombas irão buscar comida aonde qualquer ser humano buscaria, no lixo. Comendo lixo, elas poderão ficar doentes e assim as empresas de controle de pragas ganharão muito dinheiro em cima da doença delas. As nossas pombas são dependentes dos humanos devido à sua domesticação. Apesar de todas as tentativas humanas de detê-las, elas são parte integrante da paisagem urbana. As proibições de alimentação agravam a situação destas aves e violam as leis de bem-estar animal que acabam tornando-se inúteis. Em resumo, as nossas pombas são a única beleza que de fato existem nas nossas praças e nas nossas ruas, tão castigadas e tão maltratadas. Elas sofrem em silêncio e morrem despercebidas. Portanto, é nossa responsabilidade humana e histórico-cultural ajudar estes animais, cujo destino somos responsáveis. O que vocês acharam do vídeo? Interessante, não é mesmo? Nós temos muitos outros assuntos para tratar e nós nos dedicamos ao máximo para trazer o melhor no nosso canal e contamos contigo para continuar nessa jornada. Então, clica neste botão amarelo, não esquece de te inscrever no canal, de deixar o teu like e de compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima, pessoal!